seja lá onde você quer chegar, aprenda a vender, porque sem saber vender, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. A fé, se de fato aplicada, ela te conduz para o extraordinário. O extraordinário é algo complexo, não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando para trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que está trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia, sendo patrão do próprio negro. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas para ele, ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18, e ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta, é difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando. Então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo, vender água na praia, o restante das minhas vidas eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então, se você não estabelece o próximo nível, você já está dentro de uma bolha de que está ganhando um dinheirinho e está bom demais porque você já não está mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. É igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo. Não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com sua própria mão. Por estar andando com as pessoas erradas, por estar fazendo coisas erradas, não coisas ruins, mas coisas erradas que não vão te levar ao extraordinário. Por estar jogando no ventilador o seu tempo, então são coisas básicas, mas que se aplicadas fazem muita diferença. A regra 1, nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Isso é bom. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. O motivo é muito simples. A inveja nasce da intimidade. Então a regra é, conheça novas pessoas todos os dias. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. E a regra 10 é, só considere que a sua ideia está validada após testá-la por, no mínimo, 2 anos. O dia que você alcança a meta de R$3.000, essa meta, para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Alcançou 3.500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5.000. Depois para 10.000, depois para 20.000. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar 2 salários. Ele fala, não, agora eu empreguei, ele tá aqui, ó. Quando ele tá botando o currículo, ele tá aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de 2.000, ele... Agora resolveu, vou comprar minhas coisas, etc. Não, não resolveu. Você conseguiu o trabalho de 2.000, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar 4. E depois para ganhar 6. Tem um cara lá que ganha 6, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha 8, então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar 2. Enquanto, na verdade, não dá para ele a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele, já fala até no termo pejorativo que eu não gosto. Ah, eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara, você ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho, comprar coisinha. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho um dinheiro para pagar o custo de liderança, mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Eu tenho a possibilidade, sendo limpador de chão da pastelaria, de observar se o líder daquele lugar é líder ou é chefe.
Porque chefe é carrasco, líder é exemplo. Eu tenho condição de ter aquela aula 0,800 ali. Então você está ganhando 2.000 para limpar o chão, só que na verdade você está ganhando 2.000 para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. Então fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu tô, isso serviu para mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. Essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. E aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha a garrafa de Bucanas cara, ele compra. Ele não acha o ingresso para balada tal caro, ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos, esses caras estão dando curso, eles querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível, tá? O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você está comprando, mas daqui a um ano você tem que comprar outro. O conhecimento fica com você o restante dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa 10ª regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. De mentalidade. A primeira mudança é a mentalidade. Porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O All-Star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. Porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura. O lugar de uma criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava por meus coleguinhas vendendo, todos eles falavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Você comer essas coisas para não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol. Não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada para o meu irmão mais velho. Que na minha realidade a roupa era comprada para o irmão mais velho. Depois a roupa passava para a irmã. Chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima e um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele já vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então pra mim era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje. Mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava pra comprar o que eu quisesse comprar. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem
O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse para mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? Tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei pro Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe. Meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Cara, eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai, e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda, mas eu já estava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha os exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez.
Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão num celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É o ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento para o básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um puxa barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. E ele quer ter o melhor carro. Assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento. Ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que tá dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa aqui. O derrame cerebral da minha mãe é um ponto-chave nisso. Porque a minha mãe, com 7 anos de idade, eu fui para uma carvoeira com meu pai para fazer carvão. Era o que dava para fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar. E num lugar desse, o trabalho era tão pesado que a minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Aí levaram a minha mãe para a cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem para mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar para Uberlândia, que já era, 300, 400 quilômetros depois dessa cidade. Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura para operar. Meu pai pegou minha mãe e levou para Uberlândia. Chega em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, vira para o meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Nós até vamos fazer, mas ela não passa. Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Eu não sabia nem o que era equipe. Ele falou, nossa família funciona como uma empresa. Essa imagem é muito forte para mim, esse dia para mim é muito forte. Eu penso que ali começou a minha história de sucesso. Meu pai falou, nossa família funciona como uma empresa. Os da Silva. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia. Mas nós conhecemos Deus e nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode. No automático, assim, pelo exemplo. Mas sempre foi exemplo de líder, então não tinha essa. Ele perguntava pelo praxe, a gente respondia assim pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico nem entendeu nada. Olhou para aquele 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe tá viva até hoje. 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando Deus determina que você passa sim. Não tinha intenção de gravar vídeo, não tinha intenção nem de gravar vídeo. Eu não tinha tempo, eu não era um cara de rede social que estava gravando vídeo para que se algum deles viralizasse, a partir dali eu não era esse cara. Você não tinha essa mentalidade, não. Eu era um cara que vendia água na praia. Eu nem pensava nesse termo empreendedorismo, eu não era dessa leva. Eu era da leva do trabalhar por conta. Eu estou fazendo o que dá, enquanto dá, até que tem algo melhor do que isso para ser feito. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Tava lá vendendo minha água, tranquilão, felizão, porque eu estava conseguindo dentro do que eu me propunha, dentro do que eu buscava naquele momento, eu estava conseguindo êxito. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia me alimentar, eu conseguia vestir, eu conseguia comprar livro. Eu leio muito desde sempre. Sempre li muito, desde 97. E aí, eu encontro um determinado grupo de turistas. Eu sempre fui bom em oratória, a minha intenção sempre foi vender e a minha estratégia para vender sempre foi me relacionar. Então, eu me relacionava para que a venda acontecesse no automático. E aí, eu falava muito antes de vender. Eu encontrei um determinado grupo de turistas e estou lá vendendo água para um desses turistas. E nesse grupo tinha um grupo de pessoas falando que o Brasil já tinha dado o que tinha que dar e que eles estavam indo embora do Brasil. Em resumo. Aí eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa intrometer, mas o Brasil não está nessa crise toda que vocês estão relatando aí, não. Aí um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia, acorda, irmão. Você está no subemprego, você acha que você é quem? Por isso que eu estou indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você, porque no Brasil até um cara igual você pensa que pode falar de crise.
Aí eu pensei, pô, esse cara não sabe o que ele tá falando, com quem ele tá falando. Porque no Brasil, o preconceito é tão grande que o banhista pensa que ele vale mais do que o cara que tá ali para lhe servir. E se eu tô ali para servir aquele cara, eu tenho o mesmo valor daquele cara. Mas no Brasil, o cara acha que ele é mais. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leve-o no restaurante e repare como ele trata um garçom. E na praia é a mesma coisa. Eu sou o garçom da praia. Então coloca um bilionário na praia e repara como ele vai tratar o ambulante, vendedor de água que vai passar por ele. Ali ele se descreve, ali ele se revela. E eu olhei para aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele tá falando e com quem ele tá falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui para casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, esse estúdio que eu tô aqui é muitas vezes maior do que a casa que eu morava. E aí eu não tinha nem móvel na minha sala. Tinha um rack, um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo grandona. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo gravei, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque pra mim era a prática do dia, diária. Eu queria mostrar pra aquele cara que dava pra fazer alguma coisa. Que era pegar R$10 e através daquele R$10 comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, 12 águas, um fardo de água, e começar a oferecer essa água. E pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo, e pegar o dinheiro do segundo, tentar fazer o terceiro, e passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo R$10, eu dei a dica de se relacionar para pegar R$10 emprestado. E no final eu falei, já que você conseguiu lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que isso vai manter porta aberta. E aí, dessa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei, você agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não está mais no Brasil, está em você. E aí falei, pega a visão, que é uma gíria carioca, é um dito nosso de favela no Rio, de comunidade no Rio, que no Rio nós não falamos favela, né? Favela é só da Rocinha, que é nome próprio, o restante é comunidade e complexo. Complexo é uma quantidade de comunidades em um só local. E aí é uma gíria nossa, falei, pega a visão. No automático, assim, sem ali ter a intenção de fazer do pega a visão um bordão, sem ali ter a intenção de viralizar, eu nem conhecia esse termo viralizar, eu não era desse ambiente, não. O meu ambiente era areia, meu escritório era praia. E eu tava lá e fiz o vídeo, postei o vídeo e fui dormir. Tinha 800 onde? Pessoas no Instagram. Tinha 800 e alguma coisa de seguidor quando eu postei aquele vídeo. Quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas lá. E aí eu falei, cara, deu ruim isso aqui, vai dar ruim. Eu costumo dizer que era muita gente no lugar. E aí eu desci pro centro, falei, nem vou ficar lendo isso aqui não. Pela primeira vez eu vi minha página com mais 99 mensagens lá para responder. Eu falei, nem vou abrir isso aqui, alguma coisa errada eu fiz. Vou pra praia à tarde, eu vejo isso aqui. E aí fui pro centro para comprar água. Quando eu chego no centro, o dono do depósito de água virou e falou, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Vim vender água. Ele falou, cara, o Flávio tá te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Só para saber. Ele virou para mim, pegou minha caixa, colocou no chão e falou, sabe o Orlando City, aquele time que o Kaká joga, que a Marta joga? Eu falei, sei. É o dono daquele time. Aí eu pensei, mexi na tartaruga desse cara. Mexi com a tartaruga desse cara. Falei, Thiago, só pode ser, o nome desse cara do depósito é Thiago. Falei, Thiago, só pode ser o vídeo que eu gravei. Quando eu chegar em casa, eu apago esse vídeo. Ele falou, que apaga? Você pirou. Sabe o nome, a Wiser Educação, o Powerhouse, o meu Sucesso.com, Geração de Valor? Eu falei, sei, é tudo desse cara. Esse cara, em resumo, Mangueira, esse cara é um dos bilionários do Brasil. Esse cara tá te procurando. Pensei, quando eu chegar em casa, eu apago, que alguma coisa tem a ver com esse vídeo. Aí ele desanimou de tentar me convencer a fazer contato com o cara, e eu fui pra Copacabana. Quando eu cheguei em Copacabana, eu descobri que todo mundo conhecia o tal do Flávio. Ô Flávio, Flávio, Flávio! Eu não tinha Instagram na rua. O meu plano de internet, eu costumo brincar com isso, o meu plano de internet era daqueles que se você abrir o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Então eu só fui ver a mensagem do Flávio à noite, quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei lá, eu tinha 25 mil seguidores. Então uma mensagem do Flávio, falou, cara, eu tenho uma página chamada Geração de Valor, meu nome é Flávio Augusto da Silva, e eu não sei se você já ouviu falar em mim ou na página, mas nessa página eu nunca postei em 9 anos um conteúdo que não fosse produzido por mim. E o seu vídeo chegou até mim, e o seu vídeo é tão impactante que eu postei o seu vídeo. Eu vou pouco ao Brasil, mas eu quero encontrar com você. Eu quero mandar 2 passagens para você, e quando eu for, eu quero encontrar com você. E aí dali começou essa história que o povo conhece. E aí fui para casa e gravei o vídeo. Poderia ser só aquele vídeo? Poderia. E tava tudo certo. Eu não era um cara que estava tentando viralizar vídeo. Poderia vir mais coisa através daquele vídeo? Poderia, mas eu dei um passo, eu gravei um vídeo. E hoje, inclusive, a galera fala assim, mas que se não fosse o Flávio... Eu falo, não, peraí, se não fosse o vídeo. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado.
nos dois aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela. A maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora. Aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala: vem você, Pedro. Ele fala: peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala: não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Nós estamos num país muito complexo, né, primo? Onde a nossa gente está muito machucada por vários motivos, há muitos anos, há muitas décadas. E essa gente procurando alguma coisa, um lugar para olhar, para ver uma luz e falar: cara, eu vou caminhar naquela direção. E eu sempre tentei me enxergar como sendo essa luz. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então o conselho que eu dou pra galera é: procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo. Mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é para amador, o extraordinário não é para amador. Essa vida que a gente fala na rede social, que o povo vê: ah, fulano tá voando, Beltrano tá voando, ciclano é águia. Ela não é simples. Mas ela não precisa ser simples. Ela só precisa ser possível. E eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei que... Hoje, ele estava até falando aqui agora, quando eu fui autografar o livro para você, a galera pensa: ah, o cara deu sorte. É 1 em 1 milhão que consegue. Pô, se for 1 em 1 milhão, esse 1 tem que ser eu. O comprometimento tem que ser esse. O cara deu sorte. Sorte foi o nome que o preguiçoso inventou para tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez acontecer. No Brasil, você enfrenta 40 anos de anonimato, você rala pra caramba, você foge de todas as portas que poderiam te levar à perdição, você busca conhecimento. Você anda entre as pessoas frente à cabeça erguida, você come do suor do seu rosto. E depois, quando você consegue alcançar o extraordinário, vem alguém e fala que você deu sorte. Outros falam: ah, mas esse cara vende o quê? Pô, só livro vende 5 milhões. Eu não sei qual produto que quem me faz essa pergunta vende, não. Mas se ele tiver vendido 5 milhões desse produto, ele é bom pra caramba no que ele faz. Só livro. Se isso se eu vendesse só livro. Então se prepare para enfrentar o caos e se prepare para enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então mantenha os 2 pés cravados no chão. Porque para cada 10 pessoas que te observam e te admiram, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanhozinho para puxar. E se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. O Rick, quase todos os dias, ele tem 1.000, 2, 3, 5 mil novos seguidores. Então é como você pegar um balão de festa e inflando, ele vai ficando cada vez mais sensível. Qualquer descuido, estoura e eu não consigo juntar mais. Então é importante você se preparar e ter essa mentalidade. Eu estou crescendo, mas quanto mais eu cresço, a meia história de fracasso fica mais forte. E aí muita gente começa a crescer e joga fora a caixa de isopor. Eu não sei qual é a sua caixa de isopor, se é uma máquina de barbeiro, se é um notebook, se é uma pasta, se é o volante de um carro, eu não sei qual é a sua caixa de isopor. Mas o conselho que eu te dou é: não jogue fora a sua caixa de isopor não, porque o mundo não gira, capota. E se o mundo resolver capotar para você, e você tiver jogado a sua caixa de isopor fora, pode ser que você não consiga mais encontrar uma caixa de isopor. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa que pode morar no Alphaville vindo da favela, mas tenha a hombridade de voltar na favela e ser bem quisto naquele lugar. Porque para mim é lindo eu fazer sucesso no mundo e ser admirado no mundo, mas para mim é muito mais lindo quando eu vou às areias de Copacabana e os ambulantes de lá olham para o Rick e falam: cara, você nos representa como ser humano. Porque você ser reconhecido no lugar que você saiu é a maior materialização do se alcançar o extraordinário. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga? Plante manga. Quer colher mamão? Plante mamão. Você só tem aquilo que você colheu.
que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E pode ser que hoje você esteja numa condição totalmente diversa, assim como eu estava lá em 2018. Mas pode ser que daqui a 5 anos seja você sentado aqui no Primo Cast para contar a sua história de sucesso. Pegou a visão?